Eu acho tão interessante falar mesmo sobre isso, deixar bem claro isso, que eu nunca na minha vida eu tinha feito pesquisas na internet a respeito da organização da Testemunha de Jeová. Nunca. Olha, eu fiquei 15 anos desassociada no mundo, como diz, né? Como eles usam esse termo no mundo. Dos meus 19 aos meus 35, eu fiquei desassociada. E eu nunca na minha vida tive curiosidade. Nunca me passou na cabeça nesses 15 anos pesquisar alguma coisa sobre a Torre de Vigia. Não, em nenhum momento. Tanto que eu tinha era vontade de voltar para lá. Voltar. Eu tava 15 anos fora, vivendo a vida, uma vida completamente diferente, né? Mas eu pensava de voltar para lá, que foi a fase que eu contei já para alguns amigos aí que eu morei no Rio de Janeiro, né? Que eu fazia as gravações na Globo, na Record. E ainda assim, fazendo curso de teatro, fiz o curso de atriz, fiz curso de clown, estudando, né, para trabalhar na televisão, eu pensava assim, não, mas eu não vou seguir carreira, eu vou curtir aqui esse momento, vou participar dessas gravações aí só para ganhar um dinheiro. Mas eu não vou seguir carreira porque futuramente eu quero voltar a ser testemunha de Jeová, porque eu sei que lá é a verdade. É a única religião verdadeira, não existe outra. Era assim que eu pensava. Para você ver o tamanho da cegueira, né? Eu tinha muito saudade dos meus irmãos também, que não falavam comigo há anos, eu só falava com a minha mãe, né? Minha mãe, até hoje eu converso com a minha mãe, eu falo com a minha mãe, né? Ela nunca me rejeitou. Mas eu queria voltar para lá porque eu sentia saudade da minha família. Da minha família. Vontade de assumir aquele compromisso com a religião, não. Mas eu tinha muita saudade da minha família, então isso foi que fez eu voltar para lá. E eu voltei mesmo. Fiquei mais 5 anos, né? Que foi o tempo que eu suportei ficar lá dentro. Mas para vocês verem, né, queridos, que eu tive que passar por um problema, uma doença, considero grave, porque eu não tinha problema físico, mas acabei adquirindo problema emocional, né? Nem sabia que tinha. Tava no último grau de esgotamento. Eu tava pele e osso, porque tudo que eu comia voltava. Eu tinha gastrite severa, né? Aí eu fiz aqueles exames, deu a positiva aquela bactéria H. pylori, né? E descobri outros problemas de estômago. Eu tenho uma hérnia também, uma hérnia de hiato no estômago. Vários problemas assim que eu acho que eu adquiri tudo dentro dessa religião, porque hoje vai fazer quase 3 anos que eu tô fora da organização. Eu não tenho mais isso. Se eu curei minha gastrite ou não, não sei, porque eu nunca mais precisei fazer exame para saber como tá. Eu não tenho mais dor de estômago, eu tenho apetite, eu como super bem, eu não tenho mais aqueles estresses, eu tinha crise de choro, eu tinha crise de medo, eu tinha coisas muito estranhas. Porque eu acho que como eu fiquei 15 anos fora e depois eu voltei e fiquei mais 5, eu, todos esses 5 anos que eu fiquei, eu pensava assim, não, eu tô me sentindo assim, estranha, como um peixe fora d'água, porque eu fiquei muitos anos fora. Então é só uma questão de tempo. Eu vou me acostumar, logo a vida vai voltar ao normal, eu vou entrar no ritmo da religião de novo, né? E outra que eu me senti estranha também porque meu marido não era TJ, né? Então a forma como ele se vestia, ele ia na reunião de calça jeans, de camiseta, usava barba, né? As pessoas olhavam para ele de forma estranha. Ele não usava gravata de jeito nenhum. Ele disse que ele tivesse que se tornar testemunho de Jeová e usar gravata, então ele nunca ia se batizar, porque ele gostava de usar a barba, sempre gostou. A única vez que eu vi meu marido de gravata foi quando ele se casou comigo, que a gente casou no civil, que eu quis muito que ele botasse uma gravata e ele botou, porque foi o dia do casamento e era um dia só e deu. Ele não viu a hora de chegar em casa para tirar a gravata. Então, eu me sentia, eu achava que tava estranha por causa disso, porque meu marido não era testemunho de Jeová, então depois que ele se tornasse, né, que ele
concluísse estudo, se batizasse, daí minha vida ia voltar normal, né? Ia ser aquele mar de rosas, né? E era tudo uma ilusão. Minha infância, né, foi uma ilusão. A nossa infância, né, de nós, ex-TJs, né, foi uma ilusão. A adolescência foi uma ilusão. A vida foi uma ilusão. Para mim, até os meus 19, né? E depois eu saí, aí fui pro mundo, como diz assim, fazer tudo que não devia, porque a religião ensina assim, ó. Ou você tá lá dentro e faz as coisas corretas, certinho, né, bonitinho, como Deus manda. Depois que você sai, aí você vira o mundano, né? Aí você vira o caco, né? Aquela pessoa que não presta mesmo, né? Vira o lixo. Então, aí você já tem isso na cabeça. Bom, eu não tô mais lá dentro mesmo, não faço mais parte da religião, então, tô no mundão velho, vou fazer o que eu quero da minha cabeça, né? O que der na minha telha eu vou fazer. Já meu casamento não deu certo mesmo, porque eu casei com 19 anos pra sair de casa pra me livrar, né? Da pressão, da religião, da minha mãe e tudo, né? Porque eu também arrumei um namorado que não era da organização, então eu logo fui desassociada. Então não deu certo meu primeiro casamento. Pensei, então eu vou curtir a vida, fazer tudo que eu não fiz esses anos todos dentro da organização, né? Tudo que a religião ensina. Que lá dentro você faz o certo, fora você faz o errado. E não tem nada a ver isso. Nada a ver. Eu mesmo já tive uma fase em que eu era testemunha de Jeová, zelosa, aparentemente zelosa, né? Cumprindo com todas as normas da organização, e um pé no mundo, que foi dos meus 17 aos meus 19. Eu ia pra boate escondido da minha mãe, eu mentia muito pra minha mãe, fazia tudo. Nossa, eu fazia muita coisa errada. Arrumei um namorado, aí eles anunciaram lá na tribuna, né? Que eu tinha vacilado, como diz, na época eu nem lembro qual era o termo que eles usavam, né? Foi repreendida, né? A irmã Ivanise foi repreendida, né? Foi aconselhada, né? Mas não fui desassociada. Então eu tinha um pé fora, um pé dentro, e era assim até os meus 19 anos. Até que eu fui desassociada mesmo, né? Porque daí eu decidi ir morar fora de casa, daí eles me desassociaram. Então, só para deixar claro, né, amigos, que não tem nada a ver religião com caráter. Eu era TJ e tinha um pé no mundo. Então eu era mundana, mesmo sendo testemunha de Jeová, mesmo não sendo desassociada. E o caráter é algo da gente, né? Algo que a gente aprende até na escola, né? O que é certo, o que é errado, na Bíblia, nossos avós, né? A televisão, os filmes ensinam o que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode, o que vai te fazer mal, o que não vai. Não é dentro de uma religião que você aprende, né? E então eu posso dizer que eu vivi 3 fases na minha vida. Que foi a fase da seita. Eu fiquei dentro da seita, saí, voltei, saí para nunca mais, né? Pela graça de Jesus. A fase que eu estive no mundo, falo no mundo porque eu fiz muitas coisas mesmo feias, né? Muito feias, porque estava abandonado, família chuta mesmo, né? Tá nem aí. Com essa ideia de que tá no mundo então para fazer tudo errado, né? Aí tu se entrega no mundão, né? Feliz daquele que consegue sair do furacão, né? Feliz daquele que tem esses livramentos, né? Que eu acho que eu nunca deixei de orar. Foi por isso mesmo eu estando lá, fazendo um monte de coisa errada, eu nunca deixei de orar, né? Porque como eu tinha vontade de voltar lá para essa religião, então eu orava muito, pedia para Deus me dar um caminho, né? Me centralizar, colocar no meu coração o desejo de servir Ele novamente, que eu não tinha mais. Não tinha desejo nenhum de servir. Na verdade, eu servia a Deus, eu amava Deus, eu orava para Deus, eu amava Jesus. Eu só não tinha vontade de voltar para a religião, né? Só que eu não sabia separar isso, né? Eu podia muito bem ter ficado lá fora da organização e ter escolhido o caminho de servir a Deus, né? O caminho do bem, da honestidade, eu podia. Mas eu tive que voltar para a organização para entender isso, sabe?
E esses 5 anos que eu fiquei lá, que eu voltei, aí que eu descobri completamente diferente, né? As doutrinas. Eu não escutava falar sobre Jesus, eu senti uma coisa muito estranha quando eu voltei. Muito estranha. Desde o primeiro dia que eu voltei para pregação, que eu fui readmitida, que eu comecei a pregar de novo, desde o primeiro dia que eu fui falar com uma moradora lá, a irmã já me disse que eu não podia mais usar aquele termo que eu estava usando, porque aquele termo que eu estava usando era um termo que antigamente se usava, mas que não podia mais usar. É a mesma coisa da tal da nova ordem, né? Eu cresci, eu era criança, escutava meu pai e minha mãe falar da nova ordem mundial, cresci escutando falar sobre a nova ordem mundial. Tudo era nova ordem, na nova ordem, filha, na nova ordem, na nova ordem. Não existia paraíso, era nova ordem. Até que chegou uma carta lá da associação falando. Agora é associação, né? Antigamente era sociedade toda dividida, já mudou o nome um monte de vezes também, né? Que não era mais para usar esse termo nova ordem mundial. Não podia mais. Ai, se escapasse o termo nova ordem da boca, né? Então, assim, coisas que eu falava que não tinha mais costume de falar, né? Porque imagina, eu fiquei fora tantos anos e eu vi que as pessoas me criticavam muito do meu jeito de ser, né? E eu pensava, meu Deus, mas mudou tudo, os cânticos mudou, meu pai eu não reconhecia mais nada, não reconhecia mais, mudou os termos lá, acho que só não mudou ancião ministerial, o resto mudou tudo lá, né? Não era mais a reunião, enfim, o padrão, né? Eu não me adequei mais ao padrão da organização. Me tornei uma pessoa fria, que não via graça em mais nada. Não via graça. Não via graça, sabe? Mas eu sempre me conformava que aquilo ia passar, eu vou me adaptar, vai passar, vai mudar, e isso não aconteceu. E ótimo, que bom, né? Que eu tive que passar por esse problema de saúde para mim acordar. Pra mim ver que o que estava realmente me fazendo mal era só minha religião, não era meu emprego, não era meus amigos, não era meu marido, nunca, jamais. Eu que estava fazendo mal pro meu marido, porque eu estava obrigando ele a fazer uma coisa que eu queria muito, né? Insistia todo dia. Eu pegava no pé dele que ele não fazia barba. E a gente chegava a discutir por coisas bobas, assim, sabe? Bobas. Bobas. Às vezes ele queria ir de camiseta, eu forçava ele a botar uma camisa social, mesmo sem gravata. A gente ficava de mau humor. E ele se sujeitava a tudo. Tudo que eu pedia, ele se sujeitava, mesmo não querendo, porque, sabe, quando a pessoa gosta, ela não quer contrariar, né? E eu acho que se eu tivesse ficado lá dentro da organização, eu já tinha até separado. Porque eu já ouvi de ancião e instrutores meus, quando eu voltei para lá, que eu tinha que fazer tudo o que eu podia, que tivesse no meu alcance, levar ele para lá. Levar meu marido lá para dentro, né? Lá para dentro da organização. Mas que se caso, em últimos casos, eu não conseguisse convencer, porque a família dele toda é católica, né? Era para mim lavar as mãos. Viver a minha vida, seguir as reuniões firmes, que Jeová ia me abençoar. Sabe essas indiretas assim? Leva você a sua vida sozinha, né, nas reuniões com a sua filha, que Jeová vai te abençoar, quem sabe, né? Já deixando a letra assim, quem sabe você não arruma um outro pretendente, né? Que vale a pena. Então, eles insinuam esse tipo de coisa, assim. Quando a pessoa não quer estudar a Bíblia, não quer desistir, eles aí já chamam a pessoa de incrédulo, né? Ele é incrédulo. Deixa ele pra lá, né? Então é isso, gente. O vídeo já ficou longo, tá? Vocês não reparem os cortes que eu faço depois no final, porque eu falo demais. Vocês não fiquem zoando aí quando eu falo palavra errada, tá bom? Que senão eu vou ficar triste com vocês. Que nem diz os mineiros, eu vou ficar triste com vocês. Porque eu não tenho estudo, não tive. Graças à torre de vigia, né? Eu tenho apenas o ensino fundamental. Não fiz nem ensino médio. Porque minha mãe tirou nós da escola na 6ª série, né? Porque tinha que trabalhar fora, que era mais importante, e colocar o reino em primeiro lugar. Então, estudar nunca foi algo
prioritário na nossa vida. Aprendemos desde criança que estudar não era importante. Bastava saber ler, escrever o nome, assinar o nome, ponto. Então, depois aí eu casei logo e não dei valor. Eu nunca dei valor aos estudos, nunca, porque eu fui ensinada que isso não era importante, né? E aí a gente vai envelhecendo e aí a gente já fica com vergonha, né, de voltar para a escola, tudo. Até para conseguir trabalho, por isso que a gente acaba caindo nessa vida de diarista, né? Eu sou faxineira, trabalhei muito em fábricas, né, de tudo que é tipo, mas assim, tudo por indicação de algum amigo, né? A gente só consegue emprego por indicação de amigo, porque se você for deixar um currículo com ensino fundamental, as pessoas riem da sua cara, né? Hoje em dia ninguém te emprega com ensino fundamental, né? Tem testemunho de Jeová que tem sexta, sétima série, nem completou ensino fundamental. Porque a Torre de Vigia ensina isso. Então, às vezes as pessoas dizem, mas é mentira, a Torre de Vigia não faz isso, não. Pode fazer faculdade, pode estudar, sim. Se você contrariar a ordem deles, você pode fazer o que você quiser, estudar, fazer faculdade, viajar e mudar de país. Você pode fazer o que você quiser, se você contrariar. Agora, quando você não está disposto a contrariar, que você quer seguir as normas, você não consegue exercer nada, nem estudar, nem arrumar um trabalho melhor, nem um cargo melhor, nada. Porque você tem que colocar o reino em primeiro lugar, né? E a minha vida hoje é só gratidão, né? Deus me abençoa muito todos os dias. Isso é mais uma prova de que Deus não tem nada a ver com essas doutrinas que os homens ensinam, né? Porque imagina só, o meu marido, ele tem família católica, mas ele não segue nenhuma religião. Ele não escolheu nenhuma religião. Ele acredita em Deus muito. Ele faz oração, ele manda orações para mim, né, por mensagem. Ele acredita em Jesus, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, que gosta de ajudar, que é bondoso, paciente, calmo, tranquilo. Ele tem infinitas qualidades, não é porque eu tô gravando esse vídeo que eu tô falando isso não, mas é a realidade, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas é que ele tem todas as qualidades, mas ele não é cristão, não é TJ, né? Então falta tudo. O meu marido tava, todas as qualidades que eu encontrei nele foi antes de voltar para a organização. Que eu percebi o quanto ele era legal, né? Quanto ele ia ser um bom marido, um bom pai. E eu não me enganei. Ele não precisou se tornar, apesar de ter estudado muitos anos, né? Muitas vezes ele trocou de instrutor, tudo, apesar de ele estudar lá a Bíblia com a sua Testemunha de Jeová, ele não precisou se tornar um para ser do bem, para ser uma pessoa maravilhosa, né? Talvez se ele tivesse se tornado né, de fato uma testemunha de Jeová, quem sabe ele teria sido uma pessoa bem diferente. Quem sabe ele teria sido mais exigente, mais machista, mais exclusivista, mais estressado, mais bravo, como eu era, né? Quando eu era testemunha de Jeová, eu era mesmo estressado. Assim, eu me considero uma pessoa calma, mas né, nessas crises que a gente tem de estresse, a gente fica chato mesmo. Eu era chata porque eu cobrava muito meu esposo, né? Que eu queria que ele se batizasse, queria que ele seguisse, queria que ele levasse a sério, não levava a sério. E aí eu vejo hoje o meu relacionamento com ele, eu fico pensando, meu Deus, a gente brigava por umas coisas tão boba. Nossa! Às vezes até eu falo pra ele, né? Nossa, que felicidade! Eu não tenho palavras que descrevem a gente se libertar disso. Como é bom a pessoa te dar o direito de você dar uma opinião, de você agir de uma forma, a pessoa ser flexível, sabe? Como é bom esse relacionamento assim, dura para sempre, para a vida toda. Porque não tem uma exigência, não tem, sabe, aquele fanatismo de que a esposa tem que ser submissa ao seu marido, a esposa está debaixo dos mandos do seu marido, do mando do marido, da chefia do marido, sabe? Fica uma coisa muito, a mulher tá sempre encruada.
sabe? A mulher tá sempre com medo, com medo, com medo. Tudo tem que esperar o marido decidir, tudo, sabe? A mulher não pode opinar, né? A gente vive num tempo que os dois têm que ser parecidos, né? Os dois têm que ceder, os dois têm que se ajudar, um tem que apoiar o outro, um tem que ajudar o outro. É importante a opinião dos dois, na mesma medida. Na mesma medida, porque se não for na mesma medida, não dá certo. Eu não sei, eu falo por mim, né? Por que o meu primeiro casamento não deu certo? Porque eu achava que eu tinha que ser submissa e obedecer todas as ordens e pau mandado, como diz a palavra, né? Não é assim? E queria que fosse para sempre, e não foi. Porque eu tinha um marido que traía, que tinha lá quantas mulheres queria ter. E eu não podia separar, né? Não, não, casamento é para sempre. Não, não, tem que perdoar. Vai vendo. É por isso que me dói às vezes quando as pessoas aí vêm na internet criticar que quem casa a segunda vez tá pecando contra Deus, vai ser amaldiçoado, que tá cometendo adultério, que casou pela segunda vez. Gente, se eu tivesse ficado no meu primeiro casamento, acho que nem viva eu não tava mais. Tinha adquirido uma doença, sei lá, que nem brincava minha mãe, tem os galhos na cabeça que não passa pela porta, né? Aí tem que apoiar, tem que ficar amarrado com a pessoa a vida inteira, não. Feliz de mim que eu não tive filhos, né? No meu primeiro casamento. Aí eu tive no meu segundo, porque eu escolhi uma pessoa certa. Eu tive tempo de conhecer essa pessoa, para depois casar, para ver as qualidades, né? E ele não pertence a religião nenhuma. E é um homem de caráter, honesto, o melhor marido, o melhor pai que eu podia ter encontrado na minha vida. Vou revirar o mundo e não vou encontrar. E o meu, eu falo muito do meu marido, gente, porque o meu marido é meu espelho. Foi através dele que eu percebi que uma pessoa, para ser do bem e ser cristão, ela não precisa estar dentro de uma religião, ela não precisa estar dentro de uma organização, sei lá, de uma seita. Ela não precisa, ela basta que ela tenha consciência, raciocínio do que é certo, do que é errado. Ele nunca foi obrigado a seguir a Igreja Católica. É claro que o pai e a mãe dele gostaria que ele seguisse, né? Que ele fosse mais na missa, que ele levasse a sério, tudo. Às vezes a gente vai, né, na missa. Eu vou na missa católica, eu vou na igreja evangélica, eu vou no culto, eu vou onde me convidarem, eu vou, porque eu não separo mais pessoas. Eu não separo mais. Para mim não existe religião certa, religião errada. Para mim existe Jesus. Para mim existe o Todo-Poderoso, o nosso Criador, né? Então, eu sou grata todos os dias da minha vida, porque Deus me libertou dessa religião, salvou meu casamento, porque hoje eu tenho um casamento real, né? Eu não vivo de aparências, eu sou o que eu sou, tanto que eu tô aqui gravando vídeo, contando para vocês como é a minha vida. Mas para mostrar para vocês como que a gente tem que ser assim, transparente, sabe? Falar a verdade, coisa que lá dentro da religião você não pode falar, você não pode se expor. Não, você não pode falar dos seus problemas conjugais. Não pode. É segredo. Aí só Deus sabe o que acontece dentro de quatro paredes, né? Que as pessoas se sujeitam. E a gente conhece algum casal que não dá certo, mesmo, que se agridem, e nem sempre fisicamente, né? Mas agridem com palavras, né? Machucam, humilham. Já vi muito isso, muito, muito ancião, muito servo ministerial, agredindo esposa, filhos. Já vi cada coisa. Que é por isso que a gente sai de lá, porque a gente se cansa de ver aquilo, a gente se cansa.
de ver tudo que é tipo de abuso, né, lá dentro. É uma lista. E a gente não quer mais fazer parte daquilo, né? É a mesma coisa quando você descobre a pedofilia. Se você descobre que existe pedofilia, que existe pessoas acobertando a pedofilia dentro da religião e você ainda tá lá, você tá fazendo parte daquilo, você tá apoiando aquilo. Você tá ajudando a cobertar, a empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? E aí você leva a criança para uma religião achando que ela tá segura, que nada vai acontecer a ela, e é lá dentro que vai acontecer. Porque lá ninguém pode falar, né? Como diz algumas pessoas que são testemunhas de da minha família, diz a gente tem que ser mudo, né? É cego, surdo e mudo. Ó, né? E se você resolver falar alguma coisa ou denunciar alguma coisa, você tem que provar. Provar. Você tem que ter várias provas daquilo que você está falando para poder denunciar alguma coisa que você vê lá dentro. Então é muito difícil você limpar a sujeira lá. Porque você vai pensar 10 vezes antes de denunciar alguma coisa que você acha errado. Então você só vai vendo e vai deixando. Vai vendo e vai deixando, né? Até que um dia se cansa. Tá bom? Então é isso, gente. Só pra dizer que eu agradeço a Deus por ter saído de lá, né? E eu espero de alguma forma, nem que seja em uma palavra, né? Ajudar alguém a sair de lá, a entender essa diferença entre ser um ser humano bom, correto, de espírito limpo, né? Sem precisar ser pertencente de alguma coisa, de uma doutrina. Eu não tô dizendo que é errado você ter uma religião, que é errado você ir numa igreja, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu mesmo vou no culto evangelho, vou na missa, vou onde me convidarem, eu vou. Eu estou falando que você não tem que. A tua entrega tem que ser para Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo e Espírito Santo. A tua dependência tem que ser somente deles. Eles são o nosso exemplo. Eles foram que ensinaram isso tudo. Eles é que deram os mandamentos para a gente saber o que é certo e o que é errado, né? Então, a partir do momento que você se torna dependente da religião e você vive abaixo das ordens da religião, aí você já é escravo mesmo, né? E Jesus Cristo sempre deixou bem claro que o fardo dele não seria pesado, né? Que a carga seria leve. Então, se você está carregando uma carga que você sente que não dá mais conta, que não dá mais, que tem que parar, que tem que fazer alguma coisa para mudar, é porque alguma coisa está errada mesmo. A carga então não é de Jesus, a carga está sendo dos homens. Porque Jesus não dá essa carga, Jesus não exige, Jesus não tem esse julgamento. Um dia ele vai julgar as pessoas. Um dia ele vai fazer um julgamento. Mas é o próprio Jesus Cristo. Homem nenhum tem direito de fazer essa separação. Então, esse foi o vídeo, né? Queria contar para vocês do clique que eu tive. Obrigada, Zumanito Torres. Um abraço, meu querido. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando muito teu trabalho, teu canal, tua missão, sabe? Porque o teu vídeo me chamou muita atenção e Deus usa, né? Muitas pessoas como instrumento para fazer a gente acordar. Porque se a gente fosse esperar por alguém mostrar, alguém falar, alguém dizer, alguém ou dar um toque, né? Ó, acho que você não tá numa religião, não, acho que você tá numa seita. A gente vira o bicho. Eu sei porque eu tive muitos amigos que tentaram me alertar, né? Pra não voltar pra lá, que eu tava dentro de uma seita, que aquilo não era religião. Meu Deus, eu virava o cão. Eu já logo nem queria assunto com aquela pessoa, não queria amizade. Sai pra lá. Não, eu nunca deixei aqui, ó, os ouvidos obtusos, como diz, né? Fechar os ouvidos pra esse tipo de comentário. Eu não odiava as pessoas que odiavam a Testemunha de Jeová, entende?
E então, se não fosse o trabalho desses irmãos aí que tem canal para ajudar a gente, não sei o que seria, né? E aí é um montante de pessoas que estão se libertando disso, né? Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, que as pessoas estão se libertando, né? E que continue assim. Tá bom, meu querido? Se você não deixou o seu likezinho, dá um likezinho pra mim, por favor. Gente, dá um like, deixa um comentáriozinho pra mim. Se inscreve no meu canal, me dá essa força, porque tu sabe que o YouTube, pra você desenvolver, né? Pra você crescer, você tem que ter, né? Um like, tem que se inscrever pra ajudar. E se vocês me apoiarem, se vocês curtirem, né, deixarem um like, é sinal que vocês estão gostando. Aí eu posso continuar gravando, né? Tá bom? Então vocês vão ser meu gás, meu ânimo para mim voltar a gravar. Tá bom, meus queridos? Tudo de bom. Beijão e até o próximo vídeo.